Amigo Thiago Silva. Thiago está acompanhando, está na cobertura do caso que terminou na morte de 2 jovens na Vila Fani na segunda-feira aqui em Curitiba. Mais cedo você viu aqui no BG que o motorista que se envolveu no acidente foi conduzido depois pela Polícia Militar à delegacia. Ele pagou uma fiança de R$ 1.300. O Thiago faz questão de frisar que é R$ 1.302. R$ 1.302 de fiança. E foi liberado. Mas tem novas imagens aí que podem complicar a vida dele. Thiago Silva. Essas imagens que o Balanço Geral teve acesso já só mostram o carro dele, o carro branco, o Citroën descendo em altíssima velocidade ali pela Santa Bernadette. E um carro preto é o que a polícia procura a partir de agora. O motorista, o Aloysio Borges de Mello, ele esteve na delegacia, sequer dormiu na delegacia de trânsito aqui, ficou preso menos de 24 horas, ficou 4 dias no hospital, ficou segunda, terça, quarta e quinta no hospital, saiu do hospital evangélico, foi para a delegacia, da delegacia ficou algumas horas, tomou um cafezinho, uma água, e aí sentou na cadeira lá para prestar depoimento, se reservou o direito de permanecer calado, não falou absolutamente nada, sequer pediu desculpa à família, às famílias das vítimas, do estudante de Educação Física Luiz Eduardo, de 19 anos, e da estudante de Biomedicina, a Gabriela Ribas, de 21 anos, que infelizmente morreram na hora. A partir de agora, essa matéria completa você acompanha aqui no Balanço Geral. Veja. O motorista Aloysio Borges Neves já está solto. Ele ficou poucas horas na delegacia preso e foi colocado em liberdade por determinação da Justiça. Aloysio chegou calado e não comentou detalhes do acidente, que resultou em 2 mortes. O que você tem a dizer em relação ao que aconteceu? Vamos lá para a esquerda agora. Você tem alguma coisa a dizer em relação a isso para as famílias? O senhor já se envolveu em algum acidente de trânsito antes? Aloysio é acusado de dirigir em alta velocidade e de estar participando de um racha na hora da colisão. Mostramos a imagem da batida para um perito em acidentes de trânsito. Ao ver as imagens, ele chegou à seguinte conclusão. A colisão contra o Fiat Argo é uma colisão em T, uma das piores que se tem, certo? Porque não se tem em muitos veículos a presença de airbags laterais, só frontal. Tá? Então ele atinge a lateral, comprometendo o habitáculo de sobrevivência do veículo Fiat Argo e, consequentemente, atingindo os passageiros que se encontravam posicionados justamente na lateral direita do veículo. Com relação à velocidade em que vinha o DS3, isso merece um trabalho especial, porque certamente será motivo de um exame complementar por parte da polícia científica, né? Existe um laboratório especial para isso. O limite de velocidade no local da batida é de 60 km. Por enquanto, não foi possível determinar a velocidade do carro dirigido por Aloysio antes do acidente. Porém, testemunhas afirmam que ele dirigia a mais de 120 km por hora. Ao delegado que investiga o caso, Aloysio também permaneceu calado. Não deu detalhes do que aconteceu naquela noite. Ele foi entregue pela Polícia Militar na nossa unidade policial, já foi devidamente interrogado e manifestou o seu direito constitucional de permanecer em silêncio. O motorista pagou uma fiança de R$ 1.302. Ele foi colocado em liberdade e agora responde o processo solto. Nós pedimos a liberdade dele perante a Justiça. Foi concedido no plantão judiciário a liberdade dele, mediante pagamento de fiança como forma de liberação. O valor arbitrado foi um valor extremamente elevado e nós conseguimos, junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, conseguimos na presente data, o habeas corpus, concedendo ele a liberdade mediante o pagamento de um salário mínimo. Para os advogados, Aloysio negou estar participando de um racha. Este veículo, este Fiat Argo, ele não para onde ele deveria ter parado. Existe uma faixa de pare no local, ao invés de parar, ele avança quando há colisão. Sei que existem indícios, suspeitas de que possivelmente havia uma velocidade alta do meu cliente, mas entenda uma coisa, de forma oficial não havia nada. Porém, a polícia tem imagens que mostram Aloysio e um carro preto passando em alta velocidade pelo local antes do acidente.
No dia do fato, ele foi preso em flagrante pelo racha, com resultado morte. As diligências continuam no sentido de identificar o outro veículo que eventualmente estava participando dessa corrida automobilística não autorizada. A Polícia Civil também está na posse de imagem de sistema de monitoramento do local. Essas imagens estão sendo remetidas ao Instituto de Criminalística para que possa formalizar a dinâmica do acidente. E também temos designadas mais algumas oitivas de testemunhas para o completo esclarecimento dos fatos. As testemunhas que viram o acidente também prestaram depoimento à polícia no dia da colisão. Fazendo racha com um carro preto, daí a moça do Argo foi atravessar, ele deu um cheio nela e houve vítimas no local, imprudência no trânsito. Lá na região, lá do portão, você já viu ele no... Sim, eles passaram por mim lá numa velocidade absurda, ele estava correndo atrás de um carro preto, fazendo racha com um carro preto. Só que eu não identifiquei qual carro preto é ele. As famílias esperam justiça. A morte de 2 estudantes que voltavam da aula gerou comoção nas redes sociais. Ontem foi sepultado o corpo de Luiz Eduardo. Ele namorava a motorista do carro, que segue internada no Hospital do Trabalhador, na capital. Na quarta-feira, já tinha sido sepultado o corpo de Gabriele Ribas, de 21 anos. É um momento difícil, eu não sei nem o que falar, que meu irmão era uma pessoa maravilhosa. A gente vê que todo mundo amava muito ele. A gente vê nesse momento mesmo que eu acho que Deus sabe de tudo, né? A gente fica muito triste com isso. Eu preciso ser forte porque eu preciso dar muita força para minha mãe e para meu pai. Ele completou 18 anos agora em novembro e tinha um sonho de ser jogador. Aí teve um tempo que ele falou que não queria mais, que ele queria fazer faculdade, trabalhar. Cabe agora ao Ministério Público definir se o motorista que causou o acidente vai permanecer solto ou será preso. Gostaria de falar alguma coisa? Só em relação ao racha, dá para falar alguma coisa ou não? Você chegou a dizer para a polícia que não era racha. Gente, agora analisando as imagens aqui, Thiago Silva, não sei se você observou isso também, está acompanhando esse caso desde o começo, mas a produção, eu queria até dar uma olhadinha aqui, eu vou pedir para abrir a imagem, licença um pouquinho para o Thiago Silva. O nosso Luciano Chinasso, que trabalha com o Thiago Silva, que é o nosso repórter cinematográfico, que observou isso. O Chinasso, inclusive, é socorrista. E aí é o seguinte, doutora Márcia, sabe o que foi observado? Não sei se nessa imagem, sem fazer o detalhe, ó, o carro preto, aqui é o seguinte, eu acho que a gente vai ter que melhorar a imagem para o pessoal de casa entender, mas ali no cruzamento, o carro preto que eles falam, que o motorista cita, inclusive, ó, ele teria dado uma primeira, batidinha e depois teria dado uma encostada e depois veio o carro desse motorista que acertou em cheio, que acertou em T, como diz ali o perito, que acabou causando a morte das 2 pessoas que estavam naquele lado do carro, o passageiro, né, e a pessoa que estava atrás, inclusive. Tiago. O carro preto, né, esse carro preto que aparece em alta velocidade com o carro branco, ele raspa, ele passa raspando o carro vermelho, o Fiat Argos, onde estavam as vítimas, e vem o carro branco, dirigido pelo Aloysio, e aí a pancada foi violenta. Há possibilidade desse carro preto estar raspado na lateral, porque ele dá uma raspa, dá um totozinho, como a gente chama, Jasson. E a polícia está à procura desse carro preto, né? Carro possante, carro que... E no preto bateu ali, vai estar raspado. A polícia quer achar, esse motorista do carro preto, ele contribuiu para esse acidente grave. Ele deve responder também, deve ser preso. Se vai ficar preso é outra história, né? Mas a polícia tem feito o papel dela. Cabe ao Ministério Público agora acatar ou não a denúncia. Mas na imagem dá para a gente observar que o carro preto e o carro branco descem em alta velocidade. Testemunhas falam em mais de 120 km por hora. Dá o totozinho. E aí a vítima já não tem o que fazer, porque imagine, Jasson, 2 carros possantes vindo na sua direção. Você faz o quê? Ela escapa do carro preto, mas não escapa do carro branco. E aí a pancada foi violenta. A polícia segue investigando o caso. Jasson. Pois é, doutora Márcia, caso comprovado, realmente o racha, e sendo localizado esse outro motorista, confirmado o racha,
Qual é a pena? Veja, se ele participa de um racha e o resultado é morte, pouco importa se foi ele que bateu ou se foi o outro veículo que bateu. E esse resultado de morte importa numa pena de até 3 anos. Mas é claro, podem haver outras agravações, até porque... Fechado. Até porque ele também não prestou socorro, né? Então vai se acrescendo umas outras circunstâncias. Mas se esse carro realmente encostou no carro vermelho, não só ele vai estar raspado, como a possibilidade da transferência da tinta do carro vermelho para o carro preto. Então, há essa possibilidade de, se você viu um carro preto raspado e com lateral, uma raspagem lateral e com essa tinta, faça a denúncia também diretamente à polícia, né? Pois é, ok, o Thiago Silva continua nessa cobertura. Algo mais para acrescentar aqui para a gente finalizar esse assunto por hoje, Thiago? O delegado tem alguns dias, 30 dias para a conclusão do inquérito. Tem novas imagens chegando até a delegacia de trânsito aqui da capital. A polícia também já requisitou junto à Prefeitura de Curitiba o quê? Você sabe que hoje as nossas lombadas eletrônicas, elas são de alta tecnologia, os radares também. E se esse carro passou por algum radar eletrônico ali na região do Novo Mundo, Lindóia, Fani, no horário em que aconteceu a colisão, perto das 11 horas da noite, ô Jasson, vai ficar registrado no sistema da prefeitura. Não precisa ter passado acima da velocidade. Em muitos pontos de 60, 50, 40 km por hora. Passou pelo radar, fica registrado no sistema da prefeitura. A Polícia Civil também já requisitou as placas dos veículos que transitaram no entorno ali, Portão, Lindóia, Fani, região do Auer, para tentar identificar o motorista do carro preto. Cedo ou tarde, esse motorista vai ser identificado. A polícia espera que ele se apresente de forma espontânea. Se não o fizer, será encontrado e responsabilizado. O caso ainda segue sendo investigado. Jasso. Obrigado, Thiago Silva, acompanhando esse caso, né? Provavelmente na semana que vem nós teremos mais novidades e aqui nós trazemos sempre aquelas histórias da vida real, né? Capítulos por capítulos, as séries, as novelas da vida real, as tristezas e as tragédias, infelizmente. Mas tem coisa boa também. Tem coisa boa também.